estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou Fernanda e é com alegria que estamos reunidos pelo pensamento, pelo coração, através do canal YouTube da nossa Casa Abençoada, Maria de Nazaré, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, para compartilhar o resultado do nosso estudo. Pedimos então à espiritualidade superior que dirige essa reunião, que possa nos inspirar, nos intuir e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer, em nome do Cristo. O tema que nos foi proposto refletir é muito interessante. Nós vamos estudar sobre o que vem a ser a letargia, a catalepsia, mortes aparentes e sonambulismo. E tudo isso está contido na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, que trata da emancipação da alma. E, no nosso caso, nós vamos estudar as questões 422 a 438. Eu vou começar a nossa reflexão relembrando alguns pontos importantes que eu acredito que irão nos ajudar a irmos construindo o nosso raciocínio. Vamos começar entendendo, primeiramente, o que significa emancipação da alma. A emancipação da alma, ela se dá quando o espírito encarnado, a alma, esse é o termo técnico, se a gente pode dizer assim, né? O espírito encarnado chama-se alma, mas podemos falar em alma e em espírito da mesma forma, não tem problema algum. Mas a emancipação da alma, ela se dá quando o espírito encarnado, ele se desprende momentaneamente do corpo físico. E eu digo momentaneamente porque quando esse afastamento ele se torna definitivo, significa que a pessoa desencarnou, que a pessoa morreu. Então, nesse estado de emancipação, o espírito ele se desloca, ele se afasta do corpo físico, ou seja, os laços que prendem, que unem o espírito à matéria, ele fica mais tênue, ele se afrouxa, dando assim mais liberdade ao espírito. Esse desprendimento, ele ocorre na maioria das vezes quando estamos dormindo. O corpo físico, essa máquina incrível, né, esse instrumento de que o espírito se utiliza para fazer a sua caminhada evolutiva, esse corpo, ele necessita do sono, ele precisa descansar, né, para repor as energias despendidas ao longo do dia. Porém, o espírito, esse não precisa de repouso, esse não precisa de descanso, porque o espírito jamais está inativo. Então, quando o corpo repousa, é justamente nessa hora que o espírito, não precisando da presença dele, da presença do corpo, o espírito se liberta. E assim ele reassume a potencialidade das suas faculdades, que no estado de vigília, que no estado de acordado, se encontram mais restritas por conta do corpo denso, por conta da matéria. Portanto, no estado de emancipação da alma, o espírito fica mais independente pela suspensão da vida ativa e da vida de relação, temporariamente. Na questão 402 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior nos diz que o sono é a porta que Deus abriu aos espíritos para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Ou seja, é nesse momento que o espírito se liberta, né? No momento em que nós estamos dormindo, enquanto espera a libertação final. A libertação final é o desencarne, é o momento que o espírito, então, retorna ao plano espiritual. Só que a alma, ela não se emancipa apenas no estado do sono. Existem outros fenômenos onde a gente pode se constatar a libertação do espírito do seu corpo. E é o que nós vamos refletir agora. Nós vamos entender o que vem a ser a letargia, a catalepsia,
estados esses que dão a impressão de que as pessoas estão mortas, né? As pessoas que estão vivendo esses estados estão mortas, estão desencarnadas. Esses termos, letargia e catalepsia, eles têm sido usados para designar estados nos quais a característica comum é a diminuição do movimento voluntário e da sensibilidade nervosa, fato que pode chegar mesmo a uma aparente suspensão de todas as funções vitais. A letargia e a catalepsia, elas derivam de um mesmo princípio, que é a perda temporária dos movimentos e da sensibilidade por uma causa fisiológica. Diferem uma da outra no sentido de que, na letargia, a suspensão das forças vitais, ela é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, enquanto na catalepsia, essa suspensão ela fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo físico. A letargia, então, ela seria uma apresentação mais aguda desse estado, enquanto a catalepsia, uma suspensão parcial ou total dos movimentos voluntários. Na letargia, o corpo da pessoa fica imóvel, como de fato estivesse morta, mas é apenas uma impressão. É dentro da letargia que se incluem aqueles casos famosos, né, de morte aparente, lá da época de Jesus, onde a gente conhece, né, aqueles episódios que envolveram o filho de uma viúva de Naim, né, a filha de Jairo, e o caso mais famoso ainda, que é o caso de Lázaro, irmão de Maria e Marta. E nos tempos atuais, quem é meu contemporâneo vai lembrar da história da morte daquele ator chamado Sérgio Cardoso, que aconteceu em 1972. Um pouquinho lá na frente, a gente volta a esses casos. Vamos agora entrar nas questões trazidas por Kardec no livro dos Espíritos sobre a letargia e a catalepsia. O que a espiritualidade nos diz? É que tanto os letárgicos quanto os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se diz e o que se faz à sua volta, mas eles não conseguem se expressar. Essas percepções que chegam a eles, né, não chegam pelos olhos e ouvidos do corpo físico, chegam pelo espírito. Então, nesse contexto, o espírito ele tem consciência de si mesmo, mas ele não pode se comunicar. Por quê? Porque o estado do corpo, ele se opõe a essa manifestação. E é interessante porque esse estado especial que os órgãos se encontram é uma prova real de que no homem existe alguma coisa, né, além da matéria, uma vez que o corpo já não funciona em sua plenitude, mas ainda assim o espírito se mostra ativo. O que acontece na letargia é que o corpo não está morto, uma vez que as funções orgânicas elas continuam a existir. Porém, a vitalidade ela se encontra em estado latente. O fluido vital que dá vida ao corpo, ele está mais fraquinho, né? Como se a gente pudesse falar dessa forma, mas não está de todo aniquilado. Então, enquanto existe algum indício de fluido vital, o corpo ainda vive. Então, vamos lembrar que, enquanto o corpo ainda vive, significa que há um espírito ligado a ele. A morte real, ela só acontece quando existe a desagregação total dos órgãos, né? A extinção do fluido vital. Aí sim, o espírito se desliga do corpo físico, aquele laço perispírito que prende o corpo, que liga o corpo ao espírito, ele se desfaz, ele rompe, e assim o espírito não retorna mais ao corpo físico, ele parte para o plano espiritual. Portanto,
Desde que um indivíduo aparentemente morto retorna à vida, é porque então não era completa a morte, era apenas uma morte aparente. Se a morte não está completa, de fato, diz na questão 424 a espiritualidade, por meios dispensados a tempo, pode-se reatar os laços que estavam prestes a se desfazerem e assim restituir a vida àquele ser que morreria se não fosse socorrido. Então vamos pensar, qual seria, né, esse poderoso meio de ação para restituir ao corpo o fluido vital que estava faltando ou que estava precário para manter o funcionamento dos órgãos? Esse meio poderoso de ação é exatamente o magnetismo. E o caso de Lázaro é um ótimo exemplo para esclarecer essa questão sobre o estado de letargia. Lázaro, ele ficou, né? Ele foi entendido como morto e sepultado por 4 dias. E lá na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos de 1 a 29, trata da ressurreição de Lázaro. Era assim que foi tratada, aquela época, essa questão da morte de Lázaro. Só que à luz da doutrina espírita, como é que a gente deve entender essa questão? Será que Jesus ressuscitou Lázaro? Ele estava morto há 4 dias quando Marta foi avisar Jesus, e eles eram super amigos, né? Bom, pelo que a gente viu até agora, não parece que foi uma ressurreição, porque de fato Lázaro não estava morto, porque se estivesse morto, o seu perispírito teria se rompido, se desligado do corpo físico e o espírito, né, teria partido lá para o plano espiritual. Então não é bem assim, né, que aconteceu. No livro A Gênese, capítulo 15, item 39, Kardec traz um ótimo esclarecimento sobre a questão de Lázaro. Diz o seguinte: em razão da poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida, reintegrando o seu perispírito ao corpo físico. Fez voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto um indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição nesses casos. Então, como nós vimos, Jesus não promoveu a ressurreição de Lázaro. Lázaro não estava morto, pois uma vez extintas as atividades vitais do corpo e a falência dos órgãos, o corpo físico morre e, consequentemente, o laço que ligava, né, o espírito a esse corpo, ele se rompe e o espírito se liberta, ok? O que de fato aconteceu com Lázaro é que, na verdade, ele se encontrava num estado de letargia, né? Certamente com o fluido vital enfraquecido, dando a impressão de que ele tinha morrido. Porém, Jesus, né, com a sua é, excepcional, né, ação magnética, ele atua sobre o corpo físico de Lázaro, né, e restitui, então, a vida de Lázaro, reequilibrando, reenergizando, né, toda a parte fluídica do corpo de Lázaro. Nesse caso aqui, fica claro que o perispírito de Lázaro ainda não tinha se desligado, se rompido, do contrário, ele de fato estaria morto. Alguns companheiros, aí a gente vai lembrar, né? Alguns vão lembrar do caso do ator Sérgio Cardoso, né? Lá nos idos de 1970, né? Houve uma suspeita de que ele teria sido enterrado vivo, né? Pois quando a família decidiu fazer a exumação do corpo, viu o corpo do ator de bruços e com o rosto todo arranhado, né? Se isso não for uma lenda, né? Se isso de fato aconteceu, o que pode ter acontecido foi exatamente uma situação, um estado de letargia ou catalepsia que o ator vivenciou
e que naquela época ainda, né, a medicina não estava de fato avançada e, né, não foi percebido como uma morte aparente, né? Então ele foi dado de fato como morto e talvez enterrado vivo, né, por conta dessa morte aparente. Ok? Então, é isso que nós podemos entender do estado de letargia e epilepsia que dão essa impressão de morte aparente. Agora vamos entrar né, para o outro assunto, que também é extremamente interessante, outro fenômeno que também está dentro do capítulo da emancipação da alma, que é o sonambulismo. Né? Vamos ver então o que Kardec nos traz no livro dos Espíritos a esse respeito. A espiritualidade nos diz que o sonambulismo é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. Estado esse em que as faculdades do espírito adquirem maior amplitude. A alma, então, tem muito mais percepções do que quando sonha. A alma ou o espírito, né? O sonambulismo ele pode ser natural ou magnético. Na verdade, não há diferença entre ambos, a não ser pela forma como eles acontecem. Um acontece espontaneamente, que é o sonambulismo natural, e o outro é provocado, o sonambulismo magnético. Ele é provocado artificialmente, seja por indução hipnótica ou magnética. Mas no caso aqui, nós vamos estudar o sonambulismo natural. Ok, então vamos lá. No sonambulismo, o espírito ele está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais acham-se, de certa forma, em estado de catalepsia, né? Como a gente acabou de estudar, deixando de receber as impressões do exterior. Esse estado ele se apresenta também, principalmente, durante o sono, momento, como nós já vimos, em que o espírito pode abandonar temporariamente o corpo, por se encontrar o corpo no momento do repouso indispensável à matéria. Viu? A própria espiritualidade nos diz que o repouso é indispensável à matéria, ao corpo físico. Nós precisamos dormir. Aqueles que dizem, eu me recupero com apenas 2, 3 horas de sono, é bom ficar alerta. Né? Talvez o nosso corpo precise de um pouco mais de horas, assim como o espírito, né? Com mais horas de sono, ele também consegue ter mais um tempo, ele consegue ter um tempo maior de independência, né? Desse corpo que abafa, né? Que restringe as suas faculdades. Então, é bom que o espírito, né, consiga dar essa passeada, né? Naquele outro texto que a gente leu, diz que é a hora do recreio, né? Que o espírito tem. Então, precisamos dormir, precisamos descansar, ok? Embora o corpo precise, embora o espírito, né, como a gente viu, jamais está inativo. Então, voltando, quando acontece o sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa e outra, ele deseja fazer algo, ele deseja fazer uma ação qualquer, e para tal, ele utiliza o próprio corpo. Né? Ou seja, para desempenhar uma ação, o espírito faz uso do corpo. O que caracteriza esse estado é que nele, o estado de sonambulismo, é que nele o indivíduo, embora dormindo, ele se movimenta e procede como se estivesse acordado. Ele levanta, caminha, faz coisas, né? Pratica atos da vida habitual e muitas vezes com segurança e perfeição. Os sonâmbulos, isso é um fato interessante, eles não guardam nenhuma lembrança do que vivenciaram no estado sonambúlico. Na questão 428, né,
Se vocês estiverem se perguntando, ué, se a pessoa, né, ela está dormindo, como é que ela pode enxergar nesse estado? Lá nessa questão 428, a espiritualidade ela vem reforçar dizendo assim, ó, a gente já viu lá no início, é a alma que vê, né? Não, o espírito não precisa dos olhos do corpo físico. Ele vê por todas as partes do corpo, aliás, melhor dizendo, vê fora do seu corpo. Então, não é preciso dos olhos. Né? O sonâmbulo ele pode estar, e na maioria das vezes está de olho fechado, e isso não faz a menor diferença. Ele não bate com a cara na porta, né? O corpo não se machuca. O espírito ele vem em sua totalidade. Ok, na 430, eu estou pulando algumas porque eu junto uma com outra para que a gente possa caminhar um pouco mais rápido, senão o tempo, os 40 minutinhos não dão. Bom, mas lá na 430, a espiritualidade nos diz que aos espíritos imperfeitos, nem tudo é possível verem e saberem. Por isso que o sonâmbulo não vê tudo e muitas vezes até se engana e que Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para um fim útil e sério. Por isso, nem tudo os sonâmbulos podem dizer. Então, nesse caso, a gente pode sempre ter em mente que todas essas faculdades que nós temos, né, e que Deus nos outorga, que Deus nos faculta, ela também está sempre em linha com o nosso patamar evolutivo, ok? Bom, continuando. O sonâmbulo, ele também tem uma outra característica. Ele pode falar com exatidão sobre as coisas que ele ignora quando ele está acordado. Né, são aquelas ideias inatas. E ele pode falar mesmo de coisas que estão acima da sua capacidade intelectual. E isso acontece porque os conhecimentos que o sonâmbulo traz, eles ficam meio que adormecidos, né? Uma vez que o seu corpo físico, o nosso corpo físico, ele abafa e limita, né? As nossas possibilidades. E então dificulta, na maioria das vezes, que seja relembrado o conhecimento que de fato ele possui, ok? O sonâmbulo ele age então sob influência do próprio espírito, da sua própria alma e expressa o seu pensamento. Enquanto ele está em transe, ele tem ideias mais precisas, então, do que no seu estado normal. Os conhecimentos são mais amplos. Por quê? Porque tem livre a alma, porque tem livre o espírito. E dessa forma, aflora, né, de uma forma mais ostensiva, toda aquela bagagem psíquica acumulada ao longo das encarnações, porque isso é com todos nós, né? O espírito, ele vai arquivando, né? Todas as suas experiências, e ele traz, então, uma bagagem psíquica, mas que ela fica guardada, né? Ela fica acumulada, ela fica guardada por conta de todas essas vivências que foram é, que foram fruto das diversas vidas, das diversas encarnações do espírito. Mas no caso específico aqui dos sonâmbulos, com, com o espírito liberto, né, pelo, pelo, pelo momento do sono, ele consegue ter acesso a essa bagagem psíquica. Eventualmente, a espiritualidade nos diz, o sonâmbulo também pode se comunicar com espíritos. E nesse caso específico, né, nós temos no sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Né? Não são todos, também é um braço, né, uma área aí da mediunidade que a pessoa, que o indivíduo pode trazer numa determinada vida.
Lá no livro O Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delany, que foi publicado originalmente em francês em 1885, traz informações e casos muito interessantes sobre essa questão do sonambulismo. E são casos que vão esclarecer bem tudo isso que a gente está falando. Ele diz, Delany diz, inclusive Delany era um pesquisador espírita, amigo também de Kardec, e ele, né, ele foi estudar essa vertente aí do estado sonambúlico. Então, ele diz que no sonambulismo natural, quem dirige o movimento do corpo, tá, como a gente viu, e ele reforça, é a alma, é o espírito, mesmo sem o concurso, mesmo sem o uso dos sentidos. Dirige o corpo e as suas ações, como nós vamos ver aqui. Então, tudo é orquestrado pelo espírito. O cérebro está adormecido, os órgãos estão repousando, os olhos podem estar fechados, mas o espírito, ele que orquestra todo essa movimentação, tá? Que a gente encontra nas pessoas que são sonâmbulas. E por isso que ele diz, né, que o sonâmbulo pode agir de olhos fechados, exatamente porque quem enxerga é o espírito. Então vamos ver, são 3 casos muito interessantes que ele traz. O primeiro caso é de um farmacêutico da Pávia, eu não sei se é Pávia ou Pavia, mas é de um farmacêutico que era um sábio químico e que fez diversos descobrimentos. Esse farmacêutico levantava-se todas as noites durante o sono e ia para o laboratório dele trabalhar. Então ele assim diz aqui, né, que ele acendia os fornos, preparava os alambiques, enfim, ele fazia as suas experiências com uma prudência e agilidade que talvez se tivesse acordado não teria. Que ele manejava perigosas substâncias e venenos violentos, sem que jamais acontecesse nenhum acidente. Quando lhe faltava tempo para preparar durante o dia as receitas, né, enviadas pelos médicos, ele ia buscar na gaveta, né, onde estavam essas receitas, as gavetas estavam fechadas, ele abria, colocava as receitas na mesa, umas sobre as outras, e procedia então ao seu preparo, com todo o cuidado e as precauções. Terminado o trabalho, ele desligava tudo, né, e tal, punha em ordem os objetos e voltava para a cama, né, e continuava dormindo tranquilamente até a hora de acordar. Um outro caso, esse caso também é de um farmacêutico e é bastante interessante porque ele foi colocado à prova, esse farmacêutico. Então, diz o seguinte, que ele também se levantava todas as noites para preparar poções, cujas fórmulas se encontravam na mesa de trabalho dele. Para verificar, né, se não era fake, né, para verificar se havia discernimento por parte de um sonâmbulo, do sonâmbulo, ou se eram apenas movimentos automáticos, um médico decidiu, então, dar uma espionada. Ele entrou no laboratório desse farmacêutico e prestou atenção no que o farmacêutico fazia. E o que, que ele fez? Ele colocou em cima da mesa, esse médico, uma fórmula completamente errada, uma fórmula terrível. E vejam aqui o que aconteceu, né? Botou no balcão, então, da farmácia a seguinte nota: sublimado corrosivo, 2/8, água destilada, 4 onças, para tomar de uma vez só. O farmacêutico levantou-se durante o sono e, como de hábito, desceu a seu laboratório. Apanhou a receita, leu-a várias vezes e pareceu muito espantado e começou a falar sozinho.
achando, inclusive, obviamente, que estava sozinho no laboratório. Ele leu palavra por palavra e disse o seguinte: é impossível que o doutor não se tenha enganado nesta fórmula. 2 grãos já seria bastante, mas há aqui legivelmente escrito 2/8, que são mais de 150 grãos. Isto é mais do que suficiente para envenenar 20 pessoas. Ele enganou-se, indubitavelmente, né? O sonâmbulo farmacêutico falou isso. Não preparo esta poção. O sonâmbulo tomou em seguida diversas prescrições que estavam na mesa, preparou-as, rotulou-as e colocou-as em ordem para serem entregues no outro dia. Então, percebam, né? O médico colocou, né, fez uma receita para ser preparada que seria um veneno, né, que promoveria a morte. E o sonâmbulo e o farmacêutico, no estado sonambúlico, ele ainda assim percebeu. Mas como, Fernanda? O homem não estava dormindo? Foi isso que a gente estudou. O espírito, ele se emancipa e ele age, ele usa o corpo para fazer, né, as ações e tal, mas é o espírito que está no poder, é o espírito que está discernindo. O cérebro está descansando, percebem? Então, olha a potência, né, que é o espírito que nós somos. Ele continua trabalhando, ele inclusive percebe que tem alguma coisa errada e ele deixa de fora. Eu acho a questão, esse fenômeno, né, do sonambulismo, é muito interessante porque ele prova para a gente, né, a existência desse ser que é o que somos. Nós não somos o corpo. O corpo está servindo, mais uma vez, como instrumento apenas. Mas quem está, né, no controle é, é o espírito, é a alma. E tem um terceiro caso também que é muito bacana, que é de um jovem padre que costumava toda noite levantar, né? Ele estava dormindo, ele ia se deitar, mas toda noite ele levantava para escrever os seus sermões e depois ele tornava a deitar. Alguns amigos sabiam disso e também resolveram dar uma testada, né, nesse jovem padre. E aí, numa noite, enquanto o padre escrevia, como de costume, colocaram entre os olhos do padre e o papel um um cartão grosso. E o que aconteceu? O jovem padre deixou de escrever? Não, né? O jovem padre, ele não interrompeu a redação, ele continuou escrevendo e depois que terminou, foi deitar, sem suspeitar que tinha alguém lá ou que ele fora submetido a esse tipo de prova. Então, mais uma vez a gente vê esse jovem padre, ele estava escrevendo o seu sermão, mas ele não estava escrevendo com os olhos, né? Com a mão, obviamente, mas eles não estavam enxergando com os olhos do corpo físico. Lembrando que ele está, né? O corpo físico, ele está, né? Os órgãos adormecidos. Quem está no poder é o espírito. E como se não bastasse, o próprio o jovem, ele também lia e relia tudo que ele tinha escrito e fazia correções, se tivesse alguma coisa escrita que ele não tivesse gostado, se ele quisesse mudar algo. Muito interessante. Aí, depois de escrever os sermões, ele volta para a cama e continua dormindo. Então, esses são alguns casos, né, que trazem esse entendimento para todos nós
do poder, né, dessa grandeza que é, né, o espírito que somos. Nem todos nós, né, temos essa possibilidade, né, do sonambulismo, mas que a gente possa ter em mente a potência que nós somos. No caso dos fenômenos da letargia e da catalepsia que nós vimos, vejam bem, o corpo pode estar, né, com seu fluido vital lá embaixo, fraquinho, mas, né, se a gente recebe uma ação magnética, isso restitui o nosso fluido vital. E se a gente puder fazer uma comparação, quando nós estamos na casa espírita, que saudade, né? Recebendo o passe, né? Os médiuns fazem em todos nós, e também, né? No passe de tratamento, mais ainda, de uma forma, inclusive, mais canalizada, né? Para a questão que seja levantada, mas o passe nada mais é do que uma ação energética, né, que nós recebemos do médium através, né, da espiritualidade. E como é que a gente se sente, né, quando a gente vai aquela uma vez por semana no nosso Rita de Cássia e quando a gente recebe o passe, como é que a gente sai da casa, né? Parece que a gente está com a alma lavada e a gente ainda pensa, ai, que esse passe, né, dure até a próxima semana. Ele restitui a nossa energia, ele reequilibra, né, toda a nossa força, a nossa parte orgânica, mental e espiritual. Né? Eu acho que é uma ducha de energia que a gente recebe através do passe magnético que a gente, né, toda semana, e agora a gente está aqui em casa, né? Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar. Então é mais ou menos isso, só que a gente pode imaginar a ação magnética extraordinária de Jesus quando atuou em cima, né, do corpo de Lázaro. Após 4 dias, Lázaro teve sua vida restituída. Então é isso, amigos, que nós possamos cuidar, né, do nosso corpo, independente, né, de estarmos numa situação, né, letárgica, cataléptica ou sonambúlica, nós precisamos cuidar do corpo. O sono é fundamental, né, para o descanso do corpo, para que, né, todo o processo interno, né, fisiológico, seja restabelecido. E agora a gente ainda fica sabendo que é nesse momento que o espírito tem a chance de se distanciar, de se libertar, e, e certamente ele faz muitas coisas. É importante, se vocês tiverem curiosidade, estudem o início desse capítulo 8, né, sobre a emancipação da alma, que vai falar também do sonho, é tudo muito interessante. Então, vamos dar uma chance, né, ao espírito que está sempre encarcerado quando estamos acordados, né, e quando ele tem a chance de, né, de se distanciar, de se reencontrar com amigos, né, e trocar ideias, quem sabe fazer cursos, enfim. Muitas coisas o espírito, quando se desloca, faz, também muitas vezes vai a lugares não muito bons, depende muito de como nós estamos vibrando, né? Por isso vale a pena, sempre antes de dormir, procurarmos fazer uma leitura bacana, né? Ou assistir um filme, ouvir uma música agradável, para que quando nós adormeçamos, possamos manter uma vibração positiva e podermos assim encontrar, né, fora do nosso mundo material, pessoas e situações positivas que nos favoreçam, que nos ajudem, inclusive com inspirações e dicas
ao acordarmos. Então é isso, fiquem todos muito bem, aproveitem, né, essa oportunidade, para assistirem outros vídeos, né, outras palestras que toda a equipe do Rita tem colocado, né, nesse canal, no canal do YouTube, porque quanto mais nós vamos ampliando os nossos conhecimentos, mais vai se tornando fácil, né, nós vivermos essa experiência aqui na Terra, eu não tenho dúvida. Que Deus nos abençoe, abençoe a família de todos vocês e até uma próxima palestra. Tchau.